No meu aniversário, meu pai disse que não havia bolo suficiente para mim, mas fez questão de que a amiga da minha irmã recebesse um pedaço e até repetisse. Fiquei em silêncio, peguei minha jaqueta e saí. Eles me chamaram de ingrato. Eu não discuti, eu apenas. Meu nome é Jake. Tenho 28 anos agora, mas a história que estou prestes a compartilhar ainda faz meu estômago revirar como se eu fosse uma criança novamente. É estranho como algo tão simples quanto um bolo de aniversário pode ficar na memória, criando uma ferida que não cicatriza realmente, não importa quantos anos passem. Cresci numa família onde o favoritismo não era sussurrado ou escondido. Era exibido abertamente, quase como uma tradição familiar. Minha irmã mais nova, Lily, era a estrela brilhante, aquela que não podia fazer nada errado. Ela era inteligente, sim, mas mais que isso, era o orgulho e a alegria do meu pai. E eu? Eu era o pensamento tardio, aquele que recebia a fatia menor, literal e figurativamente. Sempre fui o mais quieto, não porque não tinha nada a dizer, mas porque aprendi cedo que minhas palavras nunca tiveram o mesmo peso que as da Lily. Se ela esquecia de fazer as tarefas, eu era culpado por não lembrá-la. Se eu me destacava em algo, era descartado como sorte ou coincidência. Lembro de uma vez no ensino fundamental, ganhei segundo lugar numa feira de ciências. Eu estava tão orgulhoso, parado lá com meu certificado e um sorriso bobo. Quando trouxe para casa, a resposta do meu pai foi: bem, a Lily vai conseguir o primeiro lugar no próximo ano. Você vai ver. Esse era o padrão. Minhas conquistas se tornavam trampolins para ela, enquanto meus erros se tornavam anedotas familiares para rirem na mesa do jantar. Então, quando meu aniversário chegou no ano passado, eu não estava esperando muito. Honestamente, aprendi a não esperar, mas ainda guardava uma pequena centelha de esperança de que talvez desta vez as coisas fossem diferentes. Minha mãe fez o bolo. Era de chocolate, meu favorito, embora eu soubesse que ela só fez porque a Lily não gostava de baunilha. A família veio, alguns vizinhos, e até uma amiga da Lily, alguém que eu mal conhecia. Todos cantaram, as velas foram apagadas, e eu fiquei lá tentando absorver o momento, dizendo a mim mesmo que estava tudo bem, que isso era suficiente. Então veio o corte do bolo. Observei enquanto fatia após fatia era distribuída. Lily pegou uma, claro, e a amiga dela, que nem mesmo tinha me desejado feliz aniversário, pegou a próxima. Então meu pai olhou para o prato na mão, para o bolo, e murmurou: talvez não tenha o suficiente para todos. Ele pausou, então acrescentou casualmente: Jake pode pular desta vez. Assim mesmo. Sem hesitação. Sem pensar duas vezes. A sala estava cheia de pessoas, mas parecia que o ar foi sugado dela. Minha mãe não disse nada, apenas olhou para baixo na mesa. Lily riu como se fosse algum tipo de piada. E eu? Fiquei lá parado, congelado, enquanto um pedaço do meu próprio bolo de aniversário foi dado para outra pessoa. Não sei o que queimou mais, as palavras do meu pai ou o silêncio que se seguiu. Ninguém falou por mim. Nenhuma pessoa disse: me espera, é o aniversário dele. Era como se eu nem existisse. Senti minha garganta apertar, aquele nó familiar que sempre aparece quando você quer chorar, mas se recusa a dar a eles a satisfação. Em vez disso, engoli seco, peguei minha jaqueta da cadeira e saí direto pela porta. Ouvi alguém me chamar de ingrato enquanto saía, mas não me virei. Não discuti. Apenas caminhei, o ar noturno cortando meu rosto, meu peito pesado como se estivesse carregando anos de momentos exatamente como aquele. Essa foi a primeira rachadura, o momento que me forçou a realmente ver quão profundo era o padrão. E enquanto caminhava por aquela rua mal iluminada, longe das risadas que vazavam da casa, eu sabia que isso não era só sobre o bolo. Era sobre toda vez que eles escolheram outra pessoa em vez de mim. Toda vez que me disseram, direta ou indiretamente, que eu não importava. E pela primeira vez, em vez de engolir, em vez de fingir que estava tudo bem, um pensamento se instalou no fundo da minha mente. Talvez eu estivesse cansado de jogar o jogo deles. Não voltei para casa naquela noite. Caminhei por muito tempo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, meu telefone vibrando no bolso com mensagens que me recusei a olhar. Acabei num restaurante perto da periferia da cidade, sentado numa cabine com uma xícara de café que esfriou antes de eu tocá-la. Não era sobre o bolo. Ficava me dizendo isso. Era sobre tudo mais que aquilo representava. Aquela noite foi apenas mais uma página num livro que fui forçado a ler a vida toda. Quando finalmente voltei ao meu apartamento, eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Não ia mais implorar por migalhas, literais ou metafóricas. As próximas semanas foram um borrão de silêncio da minha parte e tentativas meio forçadas da parte deles. Minha mãe ligou uma vez, não para se desculpar, mas para dizer: seu pai não quis dizer daquele jeito. Você está fazendo muito drama por nada. Lily me mandou uma mensagem. Você foi tão dramático. Era só um bolo, Jake. Meu pai não entrou em contato. A ausência da voz dele disse quase mais que qualquer outra coisa. E então,
Como se nada tivesse acontecido, a vida continuou. Mas comecei a notar as coisas mais claramente, como o jeito que o tom do meu pai amolecia quando falava com a Lily, como ele a elogiava pelas menores coisas. Ela conseguiu um emprego meio período numa loja de roupas, e de repente ela era responsável e trabalhadora. Enquanto isso, eu tinha trabalhado em 2 empregos durante a faculdade só para me manter, e nenhuma vez ouvi essas palavras direcionadas a mim. O favoritismo não era sutil. Lily tinha acabado de fazer 23 anos, e eles a surpreenderam com um carro usado de aniversário. Chamaram de investimento familiar para ela poder se locomover mais facilmente. Quando perguntei, calmamente, genuinamente curioso, por que nunca recebi esse tipo de apoio, meu pai riu e disse: Você sempre se virou sozinho, Jake. Você não precisava de ajuda. Como se minha independência fosse algum tipo de desculpa para a negligência deles. Mordi a língua, mas por dentro queria gritar: talvez eu não precisasse descobrir tudo sozinho se vocês não me tivessem abandonado. As coisas pioraram durante as reuniões familiares. Comecei a notar como me usavam como motivo de piada. Meu tio uma vez perguntou como estava indo o trabalho, e antes que eu pudesse responder, meu pai interrompeu: você conhece o Jake, ainda tentando encontrar seu lugar no mundo. Todos riram, incluindo a Lily, que acrescentou: pelo menos eu sei o que estou fazendo da minha vida. Ela estava trabalhando no varejo e ainda morava em casa sem pagar aluguel, mas de alguma forma eu era quem não tinha descoberto as coisas. Minha mandíbula se contraiu tanto que pensei que poderia quebrar um dente, mas apenas forcei um sorriso. Era isso que eu sempre fazia, forçava um sorriso, engolia as palavras. A manipulação era mais quieta, mas mais afiada. Minha mãe ligava, pedindo para eu ir aos jantares de domingo. Ela formulava como se eu estivesse os punindo ficando longe: seu pai sente sua falta, Jake. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mas quando eu cedia e aparecia, era sempre a mesma rotina, e eu sentado lá como um estranho, observando meu pai mimar a Lily. Ela dominava a conversa, e sempre que eu tentava falar sobre meu trabalho ou planos, o assunto mudava. Eu saía da mesa me sentindo menor do que quando cheguei. Foi durante um desses jantares que a máscara caiu completamente. Lily estava falando sobre querer se mudar em breve, embora eu soubesse que ela não tinha economizado um centavo. Meu pai se recostou na cadeira, olhou para mim e disse: talvez você pudesse ajudá-la a começar. Você está indo bem agora, não está? Só um pouco, irmão para irmã. Congelei, meu garfo no meio do caminho para a boca. Lily sorriu como se já tivesse vencido, como se isso fosse apenas uma formalidade. Perguntei: e quando me tornei a rede de segurança dela? O rosto do meu pai endureceu. Não responda. Somos família. Família se ajuda. As palavras ficaram no ar, pesadas e densas, porque eu sabia que ele não queria dizer família. Ele queria dizer eu. Era esperado que eu ajudasse, sacrificasse, desse. Lily era esperada para receber. Naquela noite, sentado no meu carro do lado de fora da casa deles, apertando o volante tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, percebi que os papéis que nos foram atribuídos não eram acidentais. Lily era a escolhida, a filha dourada. Eu era o plano reserva confiável, e por mais que eu odiasse admitir, tinha entrado direitinho no script deles por anos, em ficando quieto, aparecendo quando solicitado, engolindo meu orgulho. Mas o incidente do bolo de aniversário havia rachado algo em mim, e este jantar abriu completamente a rachadura. Não estava mais lidando apenas com favoritismo. Estava sendo preparado para carregar os fardos deles, limpar as bagunças deles, enquanto a Lily recebia fatia após fatia, mesmo quando não havia o suficiente para todos. E naquele momento, sentado sozinho no carro, comecei a pensar pela primeira vez não sobre como suportar isso, mas como mudar isso. Alguns meses depois daquele jantar, o verdadeiro ponto de ruptura chegou. Um ato tão flagrante que tirou qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre onde eu estava nesta família. Era uma manhã de sábado quando minha mãe ligou. Seu tom estava docemente meloso, do tipo que ela usava quando queria algo. Jake, ela começou, arrastando meu nome como sempre fazia. Estamos tendo uma pequena reunião familiar hoje à noite. Nada grande, só família próxima e alguns amigos da Lily. Você deveria vir. Quase disse não. Todo instinto me disse para recusar, para me poupar da humilhação. Mas algo em mim ainda se agarrava àquela pequena e patética esperança de que talvez desta vez fosse diferente. Talvez eles me surpreendessem. Talvez finalmente notassem que eu existia além de ser alguém em quem podiam se apoiar quando conveniente. Então, contra meu melhor julgamento, concordei. Quando cheguei naquela noite, a casa já estava borbulhando de risadas. Entrei, carregando uma garrafa de vinho que peguei por cortesia, e imediatamente senti a mudança. Conversas ficaram quietas por um segundo, olhos se voltaram para mim, então se afastaram tão rapidamente quanto vieram. As amigas da Lily estavam espalhadas pela sala, confortáveis como se fosse a casa delas, não minha.
Meu pai estava na cadeira usual, cerveja na mão, sorrindo para Lily como se ela tivesse pendurado à lua. Entreguei o vinho para minha mãe. Ela sorriu levemente e disse: você não precisava trazer nada. Mas em vez de deixar de lado para depois, ela o colocou no balcão, sem abrir, enquanto abria uma garrafa que alguém mais tinha trazido. Aquela pontada de invisibilidade se instalou novamente. Não foi até depois do jantar que a verdadeira traição se desdobrou. Meu pai pigarreou, um sinal que todos pareciam entender exceto eu. Então, ele anunciou orgulhosamente: temos algumas notícias empolgantes. Ele olhou para Lily, que brilhava, e depois de volta para mim. Sua irmã está se mudando para um apartamento novo. Estamos todos muito orgulhosos dela. Houve aplausos, palmas, vivas das amigas dela. Fiquei sentado lá atordoado, tentando juntar as peças. Lily? Se mudando. Ela não tinha mencionado nada sobre isso antes. Então meu pai detonou a bomba. Claro, ele continuou. Jake concordou em assinar o contrato de aluguel como avalista. Ele está indo bem agora, e é justo que ele ajude sua irmã a começar. A sala explodiu em acenos e murmúrios de aprovação, como se eu já tivesse dito sim. Minha mandíbula literalmente caiu. Com licença? Consegui engasgar, minha voz cortando o barulho. Lily sorriu sarcasticamente para mim, aquele curvamento malicioso dos lábios que eu tinha visto 1000 vezes crescendo. Não haja tão chocado, Jake. Você sabe que faz sentido. Você é responsável. Papai disse que você ficaria feliz em ajudar. Senti meu coração bater contra o peito, calor subindo pelo pescoço. Eu nunca concordei com isso, disse firmemente. A sala ficou quieta. O sorriso do meu pai vacilou, substituído por aquele olhar. Metade raiva, metade decepção, que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Jake, ele disse lentamente, como se estivesse repreendendo uma criança. Não faça uma cena. Isso é sobre família. Sua irmã precisa de estabilidade, e você está na melhor posição para providenciar isso. Olhei ao redor da sala. Todos estavam me encarando, esperando que eu cedesse. Esse era meu papel, não era? Ceder. A aceitar. Sacrificar. Mas eu não cedi. Não, disse, mais alto desta vez, minha voz tremendo mais firme o suficiente. Não vou colocar meu nome em nada para ela. Ela é adulta. Pode se virar sozinha. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Então o rosto do meu pai endureceu completamente. Ingrato, ele cuspiu. Depois de tudo que fizemos por você. Nós te criamos. Colocamos um teto sobre sua cabeça. E é assim que você nos retribui? Sua irmã merece seu apoio. Aquela frase. Depois de tudo que fizemos por você. Me atingiu como um soco. Porque o que eles realmente tinham feito? Eles me deram uma infância onde fui negligenciado, ridicularizado e dispensado. Eles me deram uma família onde o amor era condicional e lealdade significava obediência. E agora queriam me usar como garantia para o próximo capítulo da Lily. Senti o peso dos anos pressionando sobre mim. Cada pequeno desprezo e insulto. Toda vez que escolheram ela em vez de mim. Cristalizando neste único momento. Algo dentro de mim estourou. Levantei, minha cadeira raspando no chão. Vocês nunca me apoiaram, disse, minha voz baixa mais afiada. Nenhuma vez. E agora esperam que eu arrisque tudo pela Lily? Esqueçam. Suspiros. Murmúrios. O rosto do meu pai ficou vermelho, sua mão apertando o braço da poltrona como se quisesse esmagá-lo. Lily revirou os olhos dramaticamente. Você está sendo tão egoísta, Jake. É só uma assinatura. Por que tem que fazer tudo sobre você? Encarei ela. E pela primeira vez na minha vida, não vi minha irmã. Vi a pessoa que eles amoldaram para ser. Mimada. E egoísta. Convencida de que o mundo a devia. E percebi naquele instante que a traição não estava apenas na suposição deles. Estava no fato de que eles planejaram tudo sem sequer me perguntar. Totalmente confiantes de que eu apenas faria meu papel sair naquela noite sem mais uma palavra. O som das vozes deles me perseguindo até a porta. Sentado no meu carro, tremendo de raiva, sabia que algo fundamental havia mudado. O fio invisível que me ligava a eles. Aquele ao qual me agarrara apesar de tudo. Havia finalmente se rompido. E pela primeira vez, não estava apenas com raiva. Estava acabado. A viagem para casa naquela noite pareceu infinita. Como se cada poste de luz estivesse destacando o fato de que eu não pertencia mais a lugar nenhum. Minhas mãos apertaram o volante tão forte que meus nós dos dedos doeram. Mas meu peito se sentia vazio. Como se algo vital tivesse sido retirado.
Sempre soube, no fundo, que não era valorizado do jeito que a Lily era. Mas ter isso confirmado tão publicamente, ser voluntariado para uma vida de dívida e responsabilidade sem sequer ser perguntado, era diferente. Não era apenas favoritismo mais. Era traição. Quando voltei ao meu apartamento, não acendi as luzes. Apenas sentei no escuro, encarando o reflexo fraco de mim mesmo na janela. Parecia mais velho. Cansado. Como alguém que tinha estado lutando uma batalha que nem conseguia nomear por anos. O silêncio pressionava contra meus ouvidos. E pela primeira vez em muito tempo, me permiti sentir tudo. A raiva. A humilhação. A tristeza. Fiquei sentado lá até o céu lá fora começar a clarear. E mesmo então, não conseguia me mexer. Os dias que se seguiram foram um borrão. Fui trabalhar. Passei pelos movimentos. Mas era um fantasma na minha própria vida. Refeições perderam o sabor. O sono vinha em fragmentos. Meu telefone vibrava constantemente. Chamadas perdidas. Mensagens de voz. Mensagens se acumulando. No início, as ignorei. Mas a curiosidade foi melhor numa noite. Jake, você está sendo ridículo, a voz da minha mãe disse na mensagem de voz. Cansada e impaciente. Seu pai só quer o melhor para vocês dois. Pare de tornar isso mais difícil do que precisa ser. Então a mensagem da Lily. Você sempre foi tão dramático. É literalmente só uma assinatura. Cresça. E a mensagem final do meu pai. Direta e fria. Se você não consegue crescer como irmão, não se incomode de se chamar parte desta família. Cada palavra me corroía. Não porque eu acreditava nelas. Mas porque parte de mim sempre quis acreditar. Parte de mim sempre esperou que se eu tentasse mais. Se ficasse quieto. Se desse o suficiente. Eles eventualmente me viriam. E agora, encarando essas mensagens, percebi que nunca viriam. Cheguei ao meu ponto mais baixo cerca de uma semana depois. E estava no trabalho. Sentado na minha mesa. Encarando em branco um e-mail que não conseguia terminar. Meu peito parecia pesado. Meus pensamentos giravam em círculos. Qual era o sentido? Por que continuar tentando me provar para pessoas que já decidiram que eu era nada? Me desculpei. Me tranquei no banheiro. E apenas sentei no chão com a cabeça nas mãos. Por um momento aterrorizante, me perguntei se isso era tudo que havia para mim. Ser a sombra. O plano reserva. O filho esquecido. Mas conforme as horas passaram, algo dentro de mim mudou. Não dramaticamente. Não como um raio de clareza. Mas lentamente. Como uma semente rachando debaixo da terra. Pensei de volta aquela noite com o bolo. No silêncio que seguiu as palavras do meu pai. Pensei sobre o contrato de aluguel. Sobre como casualmente decidiram meu futuro por mim. E me atingiu. Se eu continuasse jogando junto. Se continuasse tentando ganhar a aprovação deles. Este ciclo nunca terminaria. Comecei a dar pequenos passos para me distanciar. No início, foi apenas ignorar ligações. Então parei de ir aos jantares de domingo. Quando minha mãe me mandou mensagem dizendo que estavam desapontados, não respondi. Quando a Lily ligou para gritar sobre como eu tinha arruinado os planos do apartamento dela, coloquei o telefone de lado e me afastei. Cada vez, a culpa vinha. Mas era mais fraca que antes. Em vez disso, me dediquei à minha própria vida. Fiquei mais tarde no trabalho. Comecei a correr de manhã só para limpar a cabeça. Até me reconectei com um velho amigo que não via há anos. Foi estranho no início. Viver sem o ruído de fundo constante das demandas deles. Mais lentamente, comecei a respirar mais facilmente. Ainda assim, a dor persistia. De vez em quando, me pegava encarando meu telefone. Meio esperando um pedido de desculpas que nunca viria. À noite, ficava acordado. Repassando cada momento. Cada palavra. Me perguntando se estava exagerando o tempo todo. Essa era a parte mais difícil. Não a traição em si. Mas o jeito que distorcia meu senso de realidade. Me fazendo questionar se eu tinha permissão para me sentir magoado. Mas bem no fundo da dor, uma determinação quieta começou a criar raízes. Não tinha certeza que forma tomaria ainda. Mas sabia que não podia continuar assim. Se eles me viam como nada mais que um recurso, então talvez fosse hora de parar de ser um. O fundo do poço não era apenas sobre chegar ao ponto mais baixo. Era sobre perceber que só havia um caminho restante. Para cima. O ponto de virada não aconteceu da noite para o dia. Nunca acontece. Mas pouco a pouco,
comecei a sentir como se estivesse me livrando de um buraco em que estive preso por anos. No início, eram coisas pequenas. Acordar cedo e ir correr antes do trabalho. Finalmente lidar com a pilha de pratos que estava na pia. Comer refeições que não eram apenas comida para a viagem. Soa mundano. Mas quando você viveu sob a sombra de pessoas que fazem você se sentir inútil, cada pequena vitória parece uma rebelião. O trabalho se tornou minha âncora. Sempre fui confiável no meu emprego. Mas agora me dediquei a ele com um tipo de foco que não sabia que tinha. Projetos que costumavam me sobrecarregar. Comecei a dividir em etapas. Ficava até tarde. Não porque tinha que ficar, mas porque queria ver do que era capaz. E lentamente, as pessoas notaram. Meu chefe começou a me dar mais responsabilidade. E pela primeira vez, não fugi dela. A abracei. Alguns meses depois daquele jantar desastroso, fui chamado para uma reunião que pensei ser apenas outra verificação de rotina. Em vez disso, meu chefe sorriu e disse: Jake, ficamos realmente impressionados com sua performance. Gostaríamos de promovê-lo a líder de equipe. As palavras ficaram no ar como se não fossem reais. Eu, um líder? Saí daquele escritório com um novo título, um aumento de salário, e algo que não sentia há anos, validação. Com a renda extra, comecei a consertar meu apartamento. Comprei uma mesa própria, emoldurei algumas fotos, até pintei as paredes de uma cor que realmente gostava. Pela primeira vez, meu espaço refletia eu. Não alguma sombra de quem meus pais esperavam que eu fosse. Convidei amigos. E pela primeira vez, não me senti envergonhado de deixá-los ver onde morava. Conseguia respirar na minha própria casa. Quanto mais construía a minha própria vida, menos poder as palavras deles tinham sobre mim. Quando minha mãe ligou para me fazer sentir culpado por perder outro jantar de domingo, não senti aquela mesma pontada de culpa. Quando a Lily mandou mensagem se gabando do apartamento novo incrível dela, que de alguma forma convenceu outro parente a ajudá-la a conseguir, não entrei em espiral. Apenas coloquei o telefone de lado e voltei para minha própria vida. Foi por essa época que me reconectei com Marcos, um velho amigo da faculdade. Ele me lembrou de quem eu costumava ser antes da crítica constante me desgastar. Começamos a nos encontrar para café, depois jantares, e antes que percebesse, tinha um círculo de pessoas que me valorizavam por quem eu era. Parecia estranho, quase estrangeiro, estar perto de pessoas que realmente escutavam quando eu falava, que não dispensavam minhas conquistas ou as transformavam em piadas. E a cada semana que passava, me sentia mudando. A pesadez que me seguiu por anos começou a se erguer. Comecei a me ver não como plano reserva, mas como alguém capaz, alguém que merecia respeito. As próprias coisas que minha família usou contra mim, minha independência, minha resistência, minha habilidade de descobrir as coisas sozinho, eram as qualidades que agora estavam me ajudando a crescer. A melhor parte? Oportunidades continuavam chegando. Um gerente sênior me puxou de lado numa tarde e disse: Você tem uma mente afiada para estratégia. Já pensou em mudar para gerenciamento de projetos? Era como se portas que nem sabia que existiam estivessem de repente se abrindo para mim. E pela primeira vez na minha vida, não hesitei em passar por elas. Mas mesmo enquanto meu mundo se expandia, sempre havia uma sombra na beirada. Laços familiares, não importa quão desgastados, não simplesmente desaparecem. Minha mãe ainda deixava mensagens de voz pingando de decepção. Meu pai ocasionalmente mandava mensagens secas sobre como eu estava abandonando a família. Lily fazia posts passivo-agressivos online que sabia que eram sobre mim. Eles não tinham mudado. Provavelmente nunca mudariam. A diferença era que agora, não estava encolhendo debaixo disso. Estava crescendo, construindo algo que era meu. E lá no fundo, comecei a entender que sucesso não era apenas sobre provar que eles estavam errados. Era sobre provar para mim mesmo que eu estava certo o tempo todo. Que eu valia mais que as migalhas que jogavam para mim. Ainda assim, havia uma parte de mim que não estava satisfeita apenas com ir embora. Toda vez que pensava de volta àquela noite, o anúncio presunçoso do meu pai, o sorriso sarcástico da Lily, o jeito que todos assumiram que eu faria meu papel, sentia um fogo quieto crescendo. Não queria apenas seguir em frente. Queria que eles vissem. Queria que finalmente entendessem que o filho que dispensaram, o irmão que usaram, não era mais deles para controlar. E gostassem ou não, o equilíbrio de poder estava começando a mudar. Foi durante este novo capítulo da minha vida, quando finalmente estava ganhando meu lugar, que as peças para algo maior começaram a se encaixar. A ascensão não era apenas sobre me sentir mais forte. Era sobre finalmente ver quanta influência eu realmente tinha. Influência que não percebia antes. Uma das primeiras rachaduras na ilusão cuidadosamente construída deles veio através da própria Lily. Para alguém que sempre foi pintada como a responsável, sua vida fora do brilho familiar não era tão polida. Soube por um conhecido mútuo, alguém que trabalhava na mesma loja que a Lily acabara de deixar, que ela foi pega desviando dinheiro do caixa.
Eles não prestaram queixa, mas ela foi discretamente demitida. Claro, quando contou para a família, ela distorceu a história diferente. Ela tinha pedido demissão porque era boa demais para o varejo. Meus pais engoliram, elogiando ela por conhecer seu valor. Foi quando percebi algo importante. O pedestal dourado em que a Lily estava era construído inteiramente nas narrativas que eles escolhiam acreditar. Não em fatos. Não em conquistas. Em histórias. E se a verdade algum dia saísse, aquele pedestal racharia. Ao mesmo tempo, minha própria carreira estava se expandindo mais rápido do que esperava. A promoção tinha sido apenas o começo. Me encontrei sentado em reuniões com executivos seniores, apresentando ideias que eram realmente levadas a sério. Uma tarde, meu chefe se inclinou sobre a mesa e disse: Jake, você tem um jeito de ver o quadro geral. Estamos considerando você para um projeto que poderia colocá-lo na linha para um papel de gerência sênior dentro do ano. Naquela noite, sentei no meu apartamento, as luzes da cidade brilhando pela janela, e senti o peso de algo que não sentia antes. Poder. Poder real. O tipo que não apenas tornava minha vida melhor, mas podia mudar o equilíbrio na dinâmica familiar que sempre foi distorcida contra mim. O timing de tudo não podia ser mais irônico. Por volta do mesmo período, comecei a receber pistas sutis da minha mãe de que meus pais estavam lutando financeiramente. Ela fazia comentários casuais no jantar, pequenos deslizes como seu pai tem estado tão estressado com a hipoteca ou tem sido difícil acompanhar todas as despesas da Lily. No início, descartei como sua usual manipulação emocional. Mas quando investiguei um pouco mais profundamente, discretamente, através de alguns contatos antigos que conheciam o mercado imobiliário, soube que meus pais tinham refinanciado a casa 2 vezes. Estavam mais apertados financeiramente do que queriam que alguém soubesse. E então veio o golpe final. O apartamento incrível da Lily também não estava indo tão bem. Ela tinha se metido em gastos excessivos, esbanjando em móveis e roupas que não podia pagar, e agora mal conseguia se manter. Sabia disso porque uma noite, do nada, ela me mandou uma mensagem. Oi Jake, poderia me emprestar um dinheiro até o mês que vem? Só um pouco. Prometo que pago de volta. Encarei aquela mensagem por muito tempo. A irmã que tinha rido de mim, que sorriu sarcasticamente enquanto meu pai anunciou que eu assinaria o contrato dela, agora estava vindo diretamente para mim por dinheiro. Não para o papai. Não para a mamãe. Para mim. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Pela primeira vez, eles precisavam de mim mais do que eu precisava deles. Meu emprego era estável, minha renda estava crescendo, e minha independência me tornou intocável de maneiras que não previram. A filha dourada estava começando a rachar, e a fundação deles, financeira e emocionalmente, não era nem de longe tão estável quanto faziam parecer. Não respondi a Lily imediatamente. Em vez disso, sentei com a mensagem, virando-a na minha mente. Eles sempre me trataram como descartável, como uma rede de segurança que não precisavam agradecer. Mas agora, com eles precisando e eu numa posição de força, vi algo que nunca me permiti ver antes. O potencial para controle. E não era apenas sobre dizer não. Era sobre decidir quando dizer sim, e em quais termos. Por anos, eles ditaram as regras. Agora, estava começando a entender que tinha a chance de virar o jogo completamente. Aquele fogo quieto dentro de mim, aquele que crescia desde a noite do bolo, queimava mais forte que nunca. Não estava pronto para fazer minha jogada ainda, mas o tabuleiro estava armado. Tinha peças que eles nem sabiam que eu possuía. E quando chegasse a hora, me certificaria de que o jogo não se desenrolasse do jeito que esperavam. A chance de fazer minha jogada veio mais cedo do que esperava. Era tarde numa quarta-feira quando meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Por um momento, quase deixei ir para o correio de voz, mas a curiosidade foi melhor. Atendi, e a voz dele estava diferente. Mais baixa, menos imponente. Jake, ele começou, não com raiva, não com decepção, mas com algo que soava desconfortavelmente próximo à súplica. Estamos numa situação meio complicada. Você poderia passar aqui no fim de semana? Precisamos conversar. Se isso fosse um ano antes, eu teria pulado na chance de ajudar, de me provar. Mas agora? Agora me recostei na cadeira, ouvindo o silêncio antes de finalmente dizer, vou pensar sobre isso, e desliguei. No sábado, apareci, não por eles, mas por mim. Queria ver em primeira mão. A casa em que cresci, outrora impecável e arrumada, agora parecia desgastada. Tinta descascando ao longo dos peitoris, o gramado mal cuidado. Dentro, a tensão era densa. Mamãe sentada à mesa da cozinha, torcendo as mãos, enquanto papai andava de um lado para o outro. Lily estava lá também, braços cruzados, olhos saltando entre eles como espectador esperando o evento principal. Papai pigarreou, tentando invocar a autoridade que costumava comandar tão facilmente. Chegamos a um momento difícil financeiramente.
A hipoteca, algumas outras despesas, as coisas estão apertadas. E a Lily? Bem, ela está lutando com o aluguel também. Ele gesticulou vagamente em direção a ela, como se isso explicasse tudo. Então olhou diretamente para mim. Você está indo bem agora. Pensamos que talvez pudesse nos ajudar. Só um empréstimo, apenas para colocar as coisas nos trilhos. Lá estava. O momento que todos assumiram que eventualmente chegaria. A filha dourada vacilando, os pais encurralados. E eu, o descartável, esperado para intervir. Deixei o silêncio pairar, observando-os se contorcer. Minha mãe falou em seguida, sua voz tremendo apenas o suficiente para mexer com as bordas da culpa. Jake, não é muito. Você mal sentiria. E você sabe, família ajuda família. Aquela frase novamente. Família ajuda família. Mas família nunca me ajudou. Cruzei os braços, encontrando os olhos do meu pai. Interessante, disse lentamente. Porque da última vez que conversamos sobre família ajudando família, era sobre eu assinar um contrato que nunca concordei. Ou a vez que você me disse para pular o bolo do meu próprio aniversário, para que a amiga da Lily pudesse comer. Ou quando minhas conquistas não importavam porque a Lily faria melhor. Me recostei na cadeira, deixando o peso de cada memória afundar na sala. Engraçado como família só parece precisar de mim quando beneficia vocês. O maxilar do meu pai se contraiu, mas ele não falou. Lily revirou os olhos, murmurando, você está sendo tão dramático, Jake. É só dinheiro. Essa foi minha abertura. Calmamente, sem levantar a voz, disse, você está certa, Lily. É só dinheiro. E trabalhei duro pelo meu. Mais duro do que qualquer um de vocês jamais me deu crédito. Então se estão pedindo ajuda, não será nos termos de vocês. Será nos meus. Os rostos deles mudaram, confusão, depois choque. Minha mãe piscou rapidamente. O que você quer dizer? Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Vou considerar ajudar. Mas não até ver alguma responsabilização. Lily, você conta a verdade sobre por que perdeu seu emprego. Papai, você admite que me tratou como menos que família por anos. E mamãe, você para de fingir que o silêncio te torna inocente. Caso contrário, vocês vão se virar sozinhos. A sala ficou em silêncio mortal. Pela primeira vez, eles não estavam no controle do roteiro. Eu estava. Meu pai gaguejou, você não pode simplesmente. Sim, posso, interrompi, firme e calmo. Porque aqui está a diferença. Não preciso mais de vocês. Mas vocês claramente precisam de mim. Então se querem meu apoio, vem com honestidade e respeito. Se esse preço é alto demais, então esta conversa acabou. Foi a primeira vez que os vi verdadeiramente sem palavras. Lily se mexeu desconfortavelmente, sua confiança escorregando. Minha mãe abriu os lábios, mas nenhuma desculpa saiu. E meu pai? Meu pai parecia menor do que jamais o vi. Como se o peso dos anos finalmente o alcançasse. Levantei, empurrando minha cadeira para trás lentamente. Pensem sobre isso, disse, indo em direção à porta. Por que não vou perguntar duas vezes? Quando saí daquela casa, a mesma de onde saí no meu aniversário com uma jaqueta e um nó na garganta, senti algo que nunca senti antes. Controle. O poder que mantiveram sobre mim por quase 3 décadas se foi. E agora, o equilíbrio mudou completamente. A verdadeira questão não era se eu os ajudaria. Era se eles conseguiriam engolir o orgulho o suficiente para me pedir do jeito certo. Eles não ligaram imediatamente. Esse silêncio foi revelador o suficiente. Minha família não estava acostumada a ser desafiada, especialmente por mim. Por semanas, segui com minha vida. O trabalho floresceu. Meu novo papel na gerência se solidificou. E com a promoção veio um salário que me deu uma folga que nunca tive antes. Preenchi meu tempo com pessoas que me valorizavam. Amigos que comemoravam quando eu tinha sucesso. Colegas que respeitavam minha voz. Pela primeira vez, não estava olhando por cima do ombro, esperando a aprovação da minha família. Mas então, inevitavelmente, as rachaduras no mundo deles se alargaram. Uma tarde, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. O rosto dela estava abatido, as roupas menos arrumadas que o usual. Ela estava parada na porta segurando uma pasta de papéis. Jake, ela disse, a voz tensa. O banco está ameaçando a execução da hipoteca. Estamos atrasados, meses atrasados. Precisamos de você. A deixei entrar, ofereci um assento, e calmamente folheei os documentos. Eles estavam pior do que imaginei. Dívidas empilhadas. Pagamentos perdidos. Taxas de juros subindo.
Anos de favoritismo, de canalizar recursos para Lily, de viver além dos meios, os alcançaram. Quando olhei para cima, os olhos da minha mãe estavam vidrados. Por favor, você é nossa única esperança. Você sempre foi tão forte. Aquela palavra, forte, não passou despercebida. Foi a primeira vez que ela usou para me descrever. Me recostei, dobrando os papéis cuidadosamente. Disse antes, mamãe. Se ajudo, é nos meus termos. Alguma coisa mudou desde então? O silêncio dela foi resposta suficiente. Ela não conseguia se forçar a admitir a verdade, a reconhecer os anos de negligência e manipulação. Ela saiu com a pasta ainda nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, não corri atrás dela. Uma semana depois, Lily ligou. Desta vez, o tom dela era diferente. Não presunçoso, não mimado, mas em pânico. Jake, eles vão perder a casa. A saúde do papai não está boa, e a mamãe está desmoronando. Por favor, faça alguma coisa. Pausei, deixando o desespero dela afundar. Por que você não cuida disso, Lily? Sempre foi a favorita. Certamente papai tem fé em você. A voz dela rachou. Não posso. Não tenho dinheiro. Nunca tive. E lá estava. A filha dourada despojada de seu brilho, admitindo a verdade finalmente. No final, a execução da hipoteca aconteceu. Eles perderam a casa em que cresci. O próprio lugar onde fui dispensado, negligenciado e humilhado. Passei de carro por lá uma vez, semanas depois de ser esvaziada, e vi estranhos se mudando. Havia algo poético nisso. As paredes que testemunharam cada desprezo contra mim agora pertenciam a pessoas que nunca conheceriam minha história. Meus pais se mudaram para um aluguel apertado na periferia da cidade. Lily saltou de um apartamento para outro, cada vez um pouco pior que o anterior. O pedestal em que a colocaram desmoronou, e pela primeira vez, tiveram que enfrentar as consequências das escolhas deles. Quanto a mim, nunca dei dinheiro a eles. Não por crueldade, mas porque percebi que não era minha responsabilidade limpar a bagunça que fizeram. Eles apostaram na Lily sendo sua salvadora, e me dispensaram como irrelevante. E no final, foi o próprio favoritismo cego deles que os desfez. A última vez que vi meu pai, meses depois, ele parecia menor do que lembrava. Ficamos do lado de fora, em silêncio constrangedor, até ele finalmente murmurar: Você se deu bem, Jake. Melhor do que pensávamos. Não foi um pedido de desculpas. Não realmente. Mas foi o mais próximo que ele chegou de admitir a verdade, que estava errado sobre mim o tempo todo. Olhei nos olhos dele, calmo e firme. Sempre soube que conseguiria. E com isso, me afastei, não com amargura, mas com clareza. Não era mais o filho esquecido. Era aquele que sobreviveu, cresceu e construiu uma vida nos próprios termos. O bolo, o avalista. Os anos sendo negligenciado, nada disso importava mais. Porque no final, eles perderam tudo ao que se agarraram, enquanto ganhei a única coisa que importava, em liberdade. E essa foi minha fatia final. 5 anos depois. A vingança, descobri, não sempre vem como um golpe dramático. Às vezes ela se desenrola lentamente, como uma sinfonia que você nem percebe que está regendo até o último movimento. 5 anos se passaram desde aquele dia em que saí da casa dos meus pais pela última vez. 5 anos em que construí algo que eles nunca imaginaram que eu fosse capaz. A empresa onde trabalhava me promoveu 3 vezes mais. Agora sou diretor regional, supervisionando uma equipe de 40 pessoas e projetos que movimentam milhões. Comprei uma casa. Não qualquer casa, uma mansão na parte mais nobre da cidade, a mesma onde meus pais costumavam sonhar em morar quando eu era criança. O tipo de lugar que eles apontavam durante passeios de domingo, sussurrando sobre como seria um dia viver ali. Agora eu vivia. Marcos, meu amigo da faculdade, se tornou meu sócio em alguns investimentos. Éramos donos de 3 propriedades comerciais e 2 residenciais para aluguel. O dinheiro não era apenas estabilidade, era poder. O tipo de poder que permite escolhas. Foi num desses investimentos que o destino mostrou seu senso de humor retorcido. Marcos me ligou numa manhã de terça-feira, voz animada: Jake, você precisa ver isso. Encontrei uma propriedade perfeita para nossa próxima aquisição. É um complexo de apartamentos pequenos, bem localizado, preço excelente. Os proprietários atuais estão desesperados para vender. Quando chegamos ao local, meu coração quase parou. Era o complexo onde Lily morava. Mais que isso, enquanto Marcos falava com o corretor, vi uma figura familiar saindo de um dos apartamentos inferiores. Cabelos desarrumados, roupas amassadas, carregando um saco de lixo. Era ela. Lily parecia ter envelhecido 10 anos em 5. O brilho que costumava irradiar se apagou, substituído por uma exaustão que reconheci bem, a mesma que carreguei por anos.
Interessante, murmurei para Marcos. Acho que conheço uma das inquilinas. Compramos o complexo na semana seguinte. Como novo proprietário, tive acesso a todos os registros dos inquilinos. Lily estava 3 meses atrasada no aluguel. 3 meses. Os proprietários anteriores, aparentemente pessoas gentis demais para o próprio bem, vinham relevando os atrasos. Eu não seria tão gentil. Não enviei o aviso de despejo imediatamente. Em vez disso, esperei. Observei. Descobri que ela estava trabalhando em 2 empregos, faxineira durante o dia, garçonete à noite, e ainda assim mal conseguia pagar as contas. A ironia era deliciosa. A princesa dourada, que nunca teve que lutar por nada, agora trabalhando mais duro do que jamais me viu trabalhar. Mas foi quando descobri sobre meus pais que as coisas ficaram realmente interessantes. Através de uma rede de contatos que construí ao longo dos anos, advogados, contadores, pessoas que respeitavam minha posição na comunidade empresarial, soube que meus pais estavam numa situação ainda pior do que imaginara. Não apenas perderam a casa. Papai teve um derrame leve no ano anterior, e as contas médicas os enterraram em dívidas. Estavam morando num trailer park no lado mais pobre da cidade. O homem que uma vez me disse para pular meu próprio bolo de aniversário agora sobrevivia com benefícios do governo e a caridade de estranhos. Foi então que tive uma ideia. Liguei para o escritório de advocacia que representava o parque de trailers. Acontece que o dono estava considerando vender. As condições eram ruins, a manutenção cara, e ele queria se livrar do problema. 2 meses depois, eu era o novo proprietário do Sunset Mobile Home Park, onde meus pais moravam. A primeira coisa que fiz foi implementar novas políticas. Nada ilegal, nada que pudesse ser contestado, apenas padrões mais rigorosos de manutenção, regras mais claras sobre pagamentos pontuais, e melhorias que justificariam um aumento considerável nos aluguéis. O aviso chegou numa manhã fria de dezembro. Devido às melhorias planejadas na propriedade, todos os aluguéis serão reajustados em 60% a partir do próximo mês. Inquilinos que não conseguirem arcar com os novos valores têm 30 dias para deixar a propriedade. Assinado, em Jake Morrison, proprietário. Minha mãe ligou naquela mesma tarde. Jake? A voz dela estava quebrada, desesperada. Jake, você comprou o parque de trailers? Eles mandaram um aviso. Sim, comprei, respondi calmamente, como se estivéssemos discutindo o tempo. É um bom investimento. Mas nós não conseguimos pagar esse aumento. Seu pai mal consegue andar direito, e com as contas médicas. Entendo que seja difícil, disse, minha voz profissional, distante. Mas negócios são negócios. Família ajuda a família, lembra? Talvez seja a hora de vocês ajudarem a si mesmos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Jake, por favor. Somos sua família. Família? Deixei a palavra pairar no ar. Família não diz ao filho para pular o próprio bolo de aniversário. Família não usa o filho como avalista sem perguntar. Família não transforma as conquistas do filho em piadas. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas. Desliguei. 3 dias depois, Lily apareceu no meu escritório. A secretária tentou impedi-la, mas eu disse para deixá-la entrar. Queria ver isso. Ela estava pior do que quando a vi no complexo de apartamentos. Magra demais, olheiras profundas, roupas que já viram dias melhores. As mãos tremiam quando se sentou na poltrona de couro em frente à minha mesa de mogno. Jake, ela começou, e pela primeira vez na vida, ouvi humildade genuína na voz dela. Eu sei que mereço isso. Sei que fomos terríveis com você. Mas mamãe e papai. Eles estão velhos. Doentes. Se perderem esse lugar, não tem para onde ir. Olhei para ela por um longo momento. A irmã que uma vez riu quando papai anunciou que eu assinaria o contrato dela. A irmã que me chamou de dramático por me recusar a ser usado. E o que você está sugerindo? Perguntei. Eu vou fazer qualquer coisa. Vou trabalhar para você de graça. Vou limpar seus escritórios, sua casa, qualquer coisa. Apenas. Por favor, não os despeje. Interessante proposta, disse, me recostando na cadeira. Mas você está esquecendo de algo importante, Lily. O quê? Eu não preciso de você para nada. Levantei e caminhei até a janela do meu escritório no 20º andar, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Podia ver o bairro onde crescemos, onde a casa da nossa infância um dia ficou. Sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Perguntei sem me virar. Quando me trataram como lixo, eu me tornei mais forte. Quando me disseram que não prestava, usei isso como combustível. Vocês, por outro lado, sempre dependeram de outros para se sustentarem. Papai dependia de mamãe para apoiar seu favoritismo.
Mamãe dependia do silêncio para evitar culpa. E você sempre dependeu de todos nós para lhe entregarem a vida numa bandeja. Me virei para encará-la. Agora que estão sozinhos, descobriram que não tem nada. Nenhuma habilidade real, nenhuma força verdadeira. Nenhum valor genuíno. Lily estava chorando silenciosamente. Jake, por favor. Não, disse firmemente. Por anos, me imploraram por migalhas de atenção, por um pedacinho de reconhecimento, por uma fatia do meu próprio bolo de aniversário. Agora vocês é que estão implorando. E sabe de uma coisa? Não tem bolo suficiente para todos. O prazo de 30 dias passou. Meus pais foram despejados numa manhã chuvosa de janeiro. Soube porque Marcos me contou, ele estava dirigindo pela área e viu uma ambulância. Papai teve outro derrame, mais sério desta vez, enquanto carregavam as coisas para fora do trailer. Não fui ao hospital. Em vez disso, fui ao meu escritório e fechei o maior negócio da minha carreira. Uma fusão que me trouxe mais dinheiro em um dia do que meus pais viram na vida toda. Lily perdeu o apartamento também. O aviso de despejo foi entregue no mesmo dia que seus pais foram removidos do trailer park. Ela tentou me ligar 17 vezes naquele dia. Bloqueei o número. Meses depois, soube por um conhecido que ela estava morando num abrigo para mulheres. Trabalhava limpando banheiros numa estação rodoviária. O mesmo lugar onde, anos atrás, ela teria virado o nariz e feito um comentário maldoso sobre esse tipo de gente. Papai morreu 6 meses depois. O segundo derrame foi fatal. Não fui ao funeral, mas enviei flores. Caríssimas. Brancas. Com um cartão que dizia simplesmente, para um homem que sempre soube o valor das coisas. Mamãe se mudou para um asilo público. O tipo de lugar onde pessoas sem família acabam. Ironicamente, ela tinha família. Tinha um filho que poderia facilmente pagar por um lugar melhor. Mas como ela mesma disse anos atrás, em família ajuda família. E eles nunca me ajudaram quando precisei. 10 anos depois. Hoje completei 38 anos. Estou sentado na varanda da minha segunda casa, uma propriedade à beira do lago que comprei no ano passado, observando o pôr do sol sobre a água. Na mesa ao meu lado está um bolo de chocolate. Inteiro. Meu. Marcos e alguns amigos próximos virão depois para comemorar, mas agora é só eu e a quietude. Cortei uma fatia generosa e a saboreei lentamente. Cada garfada é uma vitória. Meu telefone vibra. É uma mensagem de um número desconhecido. Jake, é a Lily. Sei que você me bloqueou, mas consegui este número novo. Mamãe está no hospital. E está morrendo. Ela quer ver você. Por favor. Leio a mensagem 2 vezes, então a deleto. Corto outra fatia do bolo. A vingança, percebi ao longo dos anos, não é um prato que se serve frio. É um banquete que se saboreia quente, fresco, todos os dias da sua vida bem-sucedida. Eles me ensinaram que não havia bolo suficiente para todos. E estavam certos. Mas se esqueceram de mencionar uma coisa importante: quem controla a padaria decide quem come. E eu construí meu próprio império de padarias. O último raio de sol desaparece atrás das montanhas, pintando o céu de tons dourados e vermelhos. É lindo. Perfeito. Amanhã vou ao escritório para fechar outro negócio multimilionário. Na próxima semana, viajarei para Paris em primeira classe. No próximo mês, talvez compre aquela propriedade comercial no centro da cidade que venho observando. E em todos esses momentos, serei exatamente quem escolhi ser: livre, bem-sucedido, e completamente meu. Levanto o garfo com a última mordida do bolo e faço um brinde silencioso ao ar noturno. Feliz aniversário para mim, sussurro. E pela primeira vez em 38 anos, realmente é. Epílogo. Encontrei Lily 5 anos depois por acaso. Ou talvez não tenha sido acaso, talvez tenha sido destino fechando o círculo. Eu estava saindo de um restaurante caro no centro da cidade, onde acabará de fechar um negócio que me renderia outros 2 milhões, quando a vi. Estava do lado de fora, segurando uma placa pedindo dinheiro. Ela me reconheceu. Vi o choque, depois a vergonha, depois algo que poderia ter sido a esperança cruzar seu rosto. Parei na frente dela. Usava um terno de $3.000 e dirigia um carro que custava mais do que nossa casa de infância. Jake, ela sussurrou. Tirei a carteira do bolso. Ela esperou, os olhos fixos nas notas que podia ver dentro. Em vez de dar dinheiro, tirei um cartão de visita. Meu cartão de visita, com meu título impressionante e o logo da empresa da qual agora era sócio. Se algum dia quiser trabalhar de verdade, disse, oferecendo o cartão, temos vagas de faxineira. Pagamos salário mínimo. Sem favores especiais. Ela pegou o cartão com mãos trêmulas. Jake, eu. Pense bem, interrompi.
É um trabalho honesto. Algo que você nunca tentou antes. Caminhei em direção ao meu carro, depois me virei uma última vez. Ah, e Lily? Se decidir aceitar, lembre-se, e não sou mais seu irmão. Sou seu chefe. E bosses não toleram preguiça, drama ou desculpas. Entrei no carro e acelerei, deixando-a na calçada com o cartão na mão. No retrovisor, vi que ela ainda estava olhando para ele. Quem sabe? Talvez ela ligasse. Talvez finalmente aprendesse o que significa trabalhar por suas fatias em vez de simplesmente esperá-las. Ou talvez não. De qualquer forma, não era mais meu problema. Afinal, eu tinha conseguido minha fatia final há muito tempo. E ela estava deliciosa.